Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, vocês estão aqui comigo também, meus colegas. Hoje vamos estar apresentando o Hubcast. Eu, Letícia, sou aluna acadêmica de administração. O Igor, que também é acadêmico de administração. A prof. Delcy, que vai se apresentar também, mas é prof. de contabilidade, certo? Certo, professora de contabilidade aqui na UniOeste. E também o Edson Ramir, que é o nosso entrevistado de hoje, que já vai se apresentar mais, mas já adianto que ele é cristão, casado, advogado e contador, e atua como consultor com experiência na área jurídica, contábil e fiscal, sendo hoje um dos sócios da Crow Consult, consultoria empresarial, da Consult Soluções Empresariais, e da Consult Administrador Judicial e membro ativo do Comitê de Auditoria do Grupo Guararapes Painéis, empresa recentemente listada na Bolsa de Valores. Também é ex-professor da UniOeste no curso de Contábeis e Economia e atualmente é responsável pela área de Corporate Finance do escritório de Cascavel e Sinop, que é uma área especializada da Crow Consult que engloba as áreas de fusões e aquisições e recuperação judicial. É isso, Edson? É mais ou menos isso. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar de momentos agradáveis com duas pessoas que eu já conheço, o Igor, que tenho o prazer de conhecer agora. Só duas pequenas correções. Eu fui professor já há alguns anos na UniOeste, não sou hoje, né? Já tive a grata oportunidade de compartilhar de momentos aqui. Trabalhei como professor colaborador na UniOeste durante um período aqui na década de 90, nós estamos falando. Então, já há algum tempinho, mas de uma forma muito gratificante. Em compartilhar conhecimento e aprender, né? Sempre quando a gente vai para uma sala de aula, né, Delcy? A gente muito mais aprende do que ensina. É um processo de compartilhamento mesmo, né? E a segunda é em relação a Guararapes. Guararapes é uma indústria de compensados e MDF. E quando eu te dei uma referência, ela foi recentemente listada na Bolsa de Valores, mas fechou. Ela não abriu o capital, não chegou ao processo, tá? Mas só para uma correção. Perfeito. Prazer estar com vocês. Legal, Edson, seja muito bem-vindo, então. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, queria que você me contasse, na verdade, um pouco da sua história. Quem que é o Edson antes do mundo empresarial? Então, eu sou natural de Santa Catarina, interior de Lages, e aí praticamente nasci lá e fui para São José dos Pinhais, né, com meus pais. E nossa família é uma família, assim, de origem muito humilde, né? Então, meu pai era pedreiro, tratorista, minha mãe trabalhava em linha de pintura, linha de produção. E graças ao bom Deus, né, todos nós temos algumas pessoas iluminadas que passam pelo nosso caminho e nós temos a oportunidade de abrir assim um pouco mais a visão e as oportunidades que as pessoas vão nos oferecendo. E isso aconteceu comigo, como certamente aconteceu e está acontecendo com vocês também. E essas pessoas que participaram do meu processo, assim, de repassar conhecimento, de me dar direcionamento, e certamente se eu citasse aqui, teriam algumas que são mais marcantes, todos, né, independente do quanto tempo conviveram conosco, deixam uma marca muito forte. Mas a primeira pessoa que me introduziu assim, na vida empresarial, que eu saí de uma linha de produção, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 11 anos de idade, eu trabalhava na lavoura, que não era dos meus pais, infelizmente, mas trabalhava na lavoura, terceirizando, depois dos 12 aos 14 anos eu vendia camiseta para fazer uma rendinha extra, trabalhava de manhã, estudava à tarde. Então a vida de uma criança, que hoje já tem 55 anos, que naquela época era muito mais difícil do que uma vida que hoje as nossas crianças, né, graças a toda a evolução que teve, ao aprimoramento e tudo mais, tem hoje, né? Mas não foi uma vida muito diferente daquelas pessoas que se enquadram mais ou menos na minha faixa de etária, e era a maioria da população, né? Mas foi uma infância muito gratificante, assim, os valores que eu recebi dos meus pais em especial, com toda a humildade que sempre tiveram, foram muito gratificantes e que moldaram e fizeram todo o alicerce, toda a base, né? Como não é diferente para qualquer um de nós. Mas os princípios básicos que eles me ensinaram foram muito, muito importantes para a minha vida, né? Qualquer fase da minha vida, por todos os conflitos que eu passei, eu tenho imensamente, assim, e toda a minha vida de agradecimento a eles, né? Não me deixaram absolutamente nada de patrimônio, mas me deixaram um patrimônio imensurável, que é todo esse compartilhamento de amor, de carinho, e tive até a oportunidade de um dia compartilhar com a Delcy, um dos encontros que a gente fazia, e disse, né, eu nunca vi
os meus pais, numa casa em que morávamos 5 pessoas, hiper apertada, não sei, talvez 80 metros quadrados, assim, eu nunca vi meus pais brigarem ou trocarem uma palavra muito ríspida um com o outro. Então existia um certo carinho, cuidado para com os filhos, para que não repassassem, embora com toda a cultura muito simples dele, mas não repassasse algum aspecto negativo e tal. E isso, de certa forma, fortaleceu, ajudou muito no meu caráter, né? E aí depois, quando trabalhei em São José dos Pinhais, como contador também, tive a oportunidade de, quando ingressei na faculdade de contábeis, trabalhar um período como contador. E aí começa a minha história, que eu entrei na Consult nos meados de 1990. Lá em Curitiba ainda, quando eu participei de um processo de seleção, estava na faculdade, aí participei de um processo de seleção e comecei a trabalhar na área de auditoria. Aí trabalhei por um período de 2 anos e logo em seguida fui convidado em 92, a vir para Cascavel, porque era um escritório recém-formado e a gente estava com dificuldade de formação, de encontrar pessoas aqui na qualificação da nossa área, e aí eu fui convidado a vir para cá. E aí começa uma outra jornada, uma outra história da minha vida. Então, essa era uma pergunta que a gente iria te fazer aí, um questionamento de como e por que você escolheu esses 2 cursos, Edson. Conta pra gente um pouquinho, para os nossos alunos que às vezes estão em fase de decisões de quais cursos tomarem e de se manter ou não no curso que eles estão. Então, conta pra gente um pouquinho dos porquês desses cursos. O primeiro deles, que foi Ciências Contábeis, que é a minha principal formação e a qual exerci, posso dizer que na íntegra, né? Fui contador, senti as dores de um escritório contábil, participei de um processo de auditoria, hoje participo dentro de um processo de consultoria. Minha primeira formação foi muito por referência de onde eu trabalhava, né? Um escritório contábil em São José dos Pinhais, do Pedro Setenareschi, ao qual eu devo, assim, de coração, muitos ensinamentos, que foi uma daquelas pessoas iluminadas que eu comentei, né, que passam pela nossa vida, me deixou muitos ensinamentos, ele, sua irmã Lília, são pessoas que marcam e abrem algumas portas para você, né, e dali para frente vai de você, saber até onde você quer ou não avançar naquele caminho. E não foi por opção, foi por necessidade que eu consegui fazer o FIES na época, tive a oportunidade de estudar em uma das melhores faculdades na época, que era a FAI, Faculdade de Administração e Economia, mas, de novo, por condição financeira, não poderia. Então, na época, o FIES salvou, assim como salva muitas pessoas hoje, e abriu essas portas. Aí ingressei lá em Ciências Contábeis, e a referência para mim era muito boa. Então, foi um caminho que, quando você inicia, se encontra, você não puxa o freio, né? Você acelera e vai em voo. E foi aí que eu iniciei em Ciências Contábeis. Aí a minha trajetória foi dentro da área de auditoria, dentro da área da consultoria, quando eu vim para Cascavel. E a nossa consultoria, a gente pode falar um pouquinho depois se vocês quiserem, mas é muito focada em aspectos contábeis e fiscais. A gente não faz contabilidade, a gente usa a contabilidade como insumo. Então isso foi remetendo a uma área de planejamento tributário, que eu comecei a participar. E a área de planejamento tributário, ela remete muito à necessidade, aos conceitos da área do direito, e a nossa corporação, ela é isso, é uma entidade empresarial. Então, você pega os expertise de administradores, de economistas, de contadores, de advogados, de engenheiros para algumas áreas, e aí você entrega aí uma solução para determinados casos, né, para o cliente. E aí surgiu a necessidade de eu fazer direito. Então, foi por necessidade profissional, necessidade de buscar o aprimoramento cada vez mais. Perfeito. E nesse tempo, você contou um pouco da história, né? Todo esse tempo de trajetória, quais você citaria que foram os principais desafios enfrentados, tanto na graduação, nas graduações, como também na parte empresarial? O que você, lembrando assim rápido, já vem na sua mente como um desafio enfrentado? A primeira delas, para mim, remetendo lá aos idos de 1990, foi a dificuldade que eu tive de locomoção, porque eu morava em São José dos Pinhais e a FAI era em Curitiba, né? Então, não tinha carro, tinha que ser aquela correria de ônibus, saía de São José dos Pinhais, trabalhava em Curitiba, que era o escritório da Consult, então era um processo de 1 hora mais ou menos de ônibus, aí você ia trabalhar. Trabalhava o dia todo, não dava tempo de voltar para casa, ia para a faculdade à noite, voltava de ônibus, chegava em casa 1h da manhã. Então, aquele processo que é normal até hoje, você dormir 5, 6 horas, assim,
quando dava, estava muito bom, né? Aproveitava e descansava bastante. Esse foi o meu primeiro grande desafio, a logística que eu tinha para fazer a primeira faculdade. A segunda foi super tranquila. A segunda estava aqui na porta da minha casa, é o que a gente sempre fala hoje, né? Os jovens, assim, que de alguma forma têm a oportunidade, esse é o princípio, né? Ter a oportunidade. E não aproveitam para fazer uma faculdade, mesmo que não seja pela opção profissional, mas que seja pelo amor ao ensino, né? Pela vontade, pela gana de ter conhecimento e querer conquistar algo a mais. Não no aspecto financeiro, mas como pessoa, né? Independente do curso. Ele acaba desperdiçando uma oportunidade muito grande, porque está muito fácil, né? Você tem faculdades aqui, que está na porta da nossa casa. Você tem a oportunidade de fazer uma faculdade online, que também está dentro da nossa casa. Os recursos são muito grandes, né? É verdade. Pensando ainda sobre isso, queria que você contasse para a gente agora sobre a empresa que você está inserido, quais são os valores fundamentais que guiam vocês. Nosso grupo é o Grupo Consult, né? Nós somos eu posso dizer, não é uma junção de algumas empresas que nós atuamos na área o grupo como um todo, né? Atuamos na área da administração judicial, por isso que nós temos uma empresa que presta serviço nessa área, e na consultoria em geral. E aí, por alguns motivos internos, às vezes até para arranjos societários, nós temos algumas empresas PJs separados. Mas o nosso foco, nosso core business é a consultoria empresarial. Então, nesse aspecto, nós somos conhecidos no mercado como um escritório full service. Então, de forma geral, nós prestamos vários serviços de consultoria. Então, desde planejamento tributário, desde recuperação de créditos tributários, consultoria contábil e fiscal, assessoria no planejamento sucessório das empresas, que é o planejamento sucessório, uma área assim, super interessante, super em voga. E, de forma geral, para que todas essas áreas fossem desenvolvendo ao longo dos anos que eu participo do processo da Consult é uma empresa de 47 anos. Então, nós somos quase que cinquentenários aí, né? São poucas empresas que têm a grata satisfação de dizer, eu estou aqui, levantei a minha bandeirinha, estou no mercado há praticamente 50 anos. E nós ainda temos uma outra referência que é super positiva, que os nossos sócios fundadores, que é o Dr. Valmir e Moacir Maran, estão ainda conosco, estão ativos conosco em todo esse processo. Então, independente de quem entrou há 30 anos atrás, nós temos sócios que estão conosco há 40 anos, até o mais recente colaborador que está entrando no grupo, um dos princípios que eu percebo que ele vê, assim, para mim é muito marcante, sempre foi, é a humildade. Raríssimas vezes, dentro do Grupo Consult, seja interno ou nos processos de trabalho de campo, raramente eu vi um dos nossos colaboradores, sócios, usando de soberba com outra pessoa. Eu acho que esse aspecto, assim, da humildade que você transpassa, isso é de cima para baixo, né? Não é imposto, mas é o exemplo, né? O de cima para baixo, ele faz muita diferença, né? Essa história de você liderar não pela força, mas pelo exemplo, é algo que nós carregamos, né, na Consult já desde há muito tempo. Então, eu diria que um dos principais valores que a Consult prega é esse, a questão da humildade, essa questão da transparência com o cliente, porque nós atuamos numa área que, por vezes, você encontra muitos, né, você entende bem do que eu estou falando, você encontra muitos profissionais do mercado que às vezes, de alguma forma, por ser consultoria, pode, de alguma forma, querer tirar uma vantagem do cliente ou algo assim. E na Consult eu sempre vi uma transparência muito forte com o cliente. Nós deixamos de ganhar se nós percebemos que o nosso cliente vai perder. Esse é um princípio básico, assim. Que legal, Edson. E eu linko muito isso com o que você falou no início sobre os valores da sua família, né? A gente aprende os nossos primeiros valores em casa e você, como empreendedor, traz isso para dentro da sua empresa e eu acho que isso é muito importante, né? Você trazer esses valores de humildade que você aprendeu com a sua família para dentro do mundo empresarial. Que legal. Aproveitando, eu queria te perguntar como que hoje é para um novo cliente chegar até a sua empresa? Como que é esse processo de atendimento de um novo cliente? Como vocês fazem isso? A gente sempre fala em nossas reuniões que o nosso principal merchan é a recomendação, né? Nosso principal merchan, e de todo profissional, prestador de serviço, eu acho que é esse. É a referência dos trabalhos, né? Nós somos uma empresa que estamos há tanto tempo no mercado e ela se mantém quando ela presta serviços com qualidade, com transparência, com preço justo, com comprometimento com o cliente, né? O processo do cliente chegar até nós é muito mais por referência.
nós, em muitas áreas, até nós somos reativos do que proativos, né? Nós esperamos o cliente chegar até nós, do que a gente vai atrás do cliente. Claro, a gente tem uma área comercial que atua, faz todo o processo de prospecção, mas ao longo desses anos a gente percebeu que a proatividade no sentido do cliente vir até nós por referências, ela é muito positiva. É claro que estamos vivendo outros tempos, né? Então as mídias sociais estão aí, os impulsionamentos estão aí, assim como qualquer outro escritório, eu diria, na face da terra, né? Tem olhado para todos esses aspectos de que você precisa, você não pode, vamos colocar assim, você não pode estar muito afastado do teu público-alvo, e o público-alvo eu coloco assim muito também essa questão de você não levar a informação simplesmente por obter algo em troca, que normalmente são os teus honorários, né? Mas você levar algo que também é útil para o cidadão, né? Até, nesse sentido, nós criamos um Momento Consult, que é não é um talk show, assim, mas alguns minutos que a gente faz lá, 10, 15, 20 minutos, já estamos no episódio quase 60, e que está lá no YouTube, e a gente fala exatamente sobre temas assim que muitas vezes são acessíveis a todas as pessoas, né? Me permite só um rápido exemplo, e fui eu até que fiz, sobre sucessão. Todos nós aqui, independente se eu tenho patrimônio, não tenho, se eu tenho um imóvel, se eu tenho, independente do montante do meu patrimônio, o tema sucessão ele é importante para todos. E é um tema que a gente tratou assim, com aspectos muito relevantes no aspecto dos reflexos, por exemplo, de fazer uma doação de pais para filhos, e você não gravar a doação com uma determinada cláusula, por exemplo, de reversão, até no aspecto tributário, que às vezes, quando teu pai faz uma doação de imóvel para você, eventualmente ele não percebeu que tem um aspecto tributário lá, que pode reduzir um ganho de capital, e pode deixar muito dinheiro na mesa, assim. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente também dá uma contribuição, e na linha do que eu estava falando, eu acho que essa necessidade de você se comunicar com o teu público de uma forma diferente, ela vai se impondo aos poucos, que você vai percebendo que também a cabeça das pessoas, dos clientes, né, dos empresários, ela vai mudando e vai se tornando cada vez mais dependente dessa comunicação, né? Muito bom. E, viu, Edson, assim, conta pra gente um pouquinho, você passou um pouco pela sua história, aspectos éticos, que realmente trabalha e é o alicerce da Consult. E agora a gente percebe também algumas questões voltadas para responsabilidade social, para a questão de governança e para a questão ambiental. Conta para a gente como que está esse ambiente dentro da Consult, dentro da sua carreira também, e o que você poderia dizer para os desafios que os novos e entrantes consultores ou egressos da nossa universidade poderia contribuir aí nesse aspecto com a sociedade. Eu acho que eu tenho certeza absoluta que esse tema que você levantou, ele é de extrema relevância, assim, né? Porque independente do perfil da empresa, toda essa questão de compliance, LGPD, segurança de dados, no nosso caso, por exemplo, que dados é a nossa informação, né? O nosso insumo de produção é a informação que vem lá do contador, que vem lá do cliente, então a gente trabalha com informações sensíveis. LGPD, por exemplo, é uma regra assim, que a gente preza muito dentro da sociedade, né? Que toda essa questão de você tratar a informação que vem do cliente. E na prática, essa troca de informações ela é muito dinâmica, né? O cliente está mandando informações por e-mail, o cliente está nos otorgando procurações por esse CNPJ. Então, nós, que eu digo em geral, não nós Consult, mas qualquer profissional da contabilidade, ele carrega uma responsabilidade muito grande, porque é uma espécie de uma procuração que ele tem, né? Uma procuração para acessar o ambiente da Receita Federal, que é o ECAC, e dar um aceite, por exemplo, uma notificação fiscal, por exemplo, que pode parecer algo assim muito simples, mas que tem uma série de reflexos muito, muito relevantes. Então, como você disciplina, orienta, treina os colaboradores nesse sentido, faz muita relevância. No aspecto socioambiental, nossa atividade, por natureza, não é uma atividade assim, que ela é uma atividade poluidora e tal, mas pequenas iniciativas eu acho que tem uma característica de já incentivar as pessoas a terem um processo de educação diferente, né? Por exemplo,
eu sei que lá no escritório de Curitiba tem algumas iniciativas, aqui em Cascavel também, mas tem algumas iniciativas do processo de reciclagem, de trabalhar reciclagem de papéis, e tal. Apesar que hoje o volume é muito pequeno, né? Mas são pequenas iniciativas que fazem com que a pessoa também perceba, né? Se no meu ambiente de trabalho eu sou incentivado a economizar energia, evitar o desperdício, a fazer um processo de reciclagem de papel, isso eu também devo fazer na minha casa, né? Afinal, são das pequenas iniciativas que, de alguma forma, a gente começa a disseminar isso e mudar, né? O processo de compliance dentro do Grupo Consult, ele é muito forte, né? A gente sempre trabalha isso com os colaboradores, né? Entre nós, sócios colaboradores, porque nós representamos o nosso cliente, né? Nós levamos solução para dentro da casa do nosso cliente que são muito impactantes. Reflete diretamente no caixa do nosso cliente. Então, essa coisa de você usar a transparência com o teu cliente, de você... Nunca tivemos algum caso assim de infringência, uma regra de compliance, por exemplo, estou fazendo um determinado planejamento tributário e a minha opinião legal é por não fazer e o cliente, por determinado motivo, quer fazer e de alguma forma ele induz. Não desconheço, em todos os meus 30 anos, que nós tenhamos passado por algo desse sentido. E isso eu diria que é uma regra de compliance implícita dentro da formação profissional, né? Ela não precisa necessariamente estar num código de normas, de conduta, num código de conduta ética que nós temos, né? Todo colaborador, quando entra, ele passa por todo esse processo. Eu diria assim, que a maioria das empresas, as empresas que estão preocupadas com esse tema da governança corporativa, com o tema da LGPD, elas de alguma forma procuraram se assessorar e adaptar os seus processos a essa questão de estar na conformidade, né? Ou buscando a conformidade. Perfeito. Já vou puxar esse gancho que o senhor falou sobre a adaptação do que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como vocês encaram as necessidades de adaptação sobre as mudanças que tem no mercado. Acredito que mais do que a gente perceba isso durante esses 30 anos de carreira, o senhor já percebeu o quanto o mercado muda, principalmente agindo diretamente com empresas, né? Sim. E qual que é a maneira que vocês gerem essas mudanças e que conselho você poderia dar para quem está entrando nesse mercado de trabalho que está o tempo inteiro mudando? É um tema bem instigante, né? Porque quando você começou a falar, os primeiros insights que te vem à mente, que é inteligência artificial, né? Uhum. Essa mudança, assim, que vem acontecendo, que nós temos vivenciado aí vamos dizer, os últimos meses, né? Porque isso aconteceu ontem, né? Que ficou acessível para nós, embora conhecimento de máquina, machine learning, é um processo já bem antigo, né? Mas que nós passamos a ter acesso a um chat GPT e outras inteligências artificial foi ontem, né? E olha a revolução que, em geral, já estamos fazendo com o que nós tivemos de acesso à inteligência artificial, né? É um tema bem relevante dentro do nosso escritório, a gente debate muito isso entre os sócios e a gente procura, de alguma forma, disseminar nesse momento, é uma preocupação em estar em linha, em sintonia com o que está acontecendo no mundo, né? Porque tudo tem sido muito rápido. Eu vou lhe dar um exemplo, assim. Você pega o estudante universitário hoje que não entende nada de informática. E se ele quiser, eu lanço o desafio. Em 60, 90 dias, ele está um expert em muita coisa. Se ele tiver a boa vontade, a predisposição de qualquer assunto, ele não contrata, né? Por $20, talvez ele contrata o ChatGPT pago, só estou citando o ChatGPT porque é o que eu uso, mas ele te dá um nível de informação assim que é surpreendente, né? A gente usa bastante isso, usamos isso nas nossas ferramentas, seja de Power BI, que a gente usa a ferramenta assim para desenvolver processos, alguns processos que antes nós fazíamos com uma tecnologia um pouco diferente, por exemplo, bem no campo técnico, a importação de um arquivo da contabilidade do cliente, que é uma ECD, né? Uma escrituração contábil digital, que antes nós fazíamos por alguns processos, hoje a gente abre ele num Power BI em 3 minutos. É um processo super rápido, ganha uma dinâmica muito diferente. E vamos lá, vou te dar o exemplo. Quem que desenvolveu a ferramenta? Um colaborador que trabalha diretamente comigo, o Lucas, que deu um estalo, mas espera aí, né? Ele estava fazendo um curso direcionado por iniciativa própria de Power BI. Disse, mas espera aí, se tem esse processo que faz assim e demora tanto, por que eu não posso, né? De repente, chegar e
e transformar isso aqui de uma forma diferente, já que é um instrumento que nós precisamos, trabalhamos, é um insumo legal. E o cara foi lá no ChatGPT, pesquisando como que eu faço isso. Amigo, não tem programador ali. Tem uma pessoa que tem uma bela de uma iniciativa e vai atrás, estuda e passa sábado, domingo e não tem, talvez o termo não seja esse, tá? Não tem preguiça de pensar, não tem preguiça de agir. Né? Ele tem a iniciativa de fazer algo diferente. E a gente tem muito isso nessas ferramentas artificiais que estão disponíveis sem pagar um centavo, né? Isso que é o mais interessante. Se pegarmos no nosso meio, principalmente dentro da universidade, é difícil uma pessoa que não tem o notebook em casa, né? Eu acredito, né? Eu estou partindo do pressuposto. Mas com o notebook tu abre o mundo para você, né? Com o celular, obviamente também, mas se você quer avançar um pouco mais, você se torna um expert em qualquer área, né? Sim, é verdade. Inclusive, até quem não tem a universidade abre essas portas pra gente, né? Dentro da UniOeste, se a pessoa não tem um computador em casa, ele consegue vir aqui acessar e passar o dia estudando. Olha que bacana. Então, são portas que abrem. E, realmente, essa questão da inteligência artificial é algo que a gente discute, inclusive, dentro da universidade, né, prof? Em como pode ajudar a gente. Igual antes, a gente demorava muito mais para encontrar artigos. Hoje, a gente tem uma inteligência artificial que traz os artigos para nós sobre os determinados assuntos, mas a gente volta ainda mais atrás que não tinha artigos, né, online, as pessoas iam procurar em livros, em biblioteca, né, então a gente vê essa revolução e é muito interessante ver isso passando para dentro das empresas também, porque, por exemplo, para mim, estou inserida no mercado de trabalho, mas muito mais a minha visão é acadêmica ainda, né, não tenho essa formação completa, então estou aqui dentro, então eu tenho essa visão de como tem agido dentro da universidade, então é muito interessante ver alguém que já tem uma história dentro das empresas, mostrando que não é só dentro da universidade que essa revolução acontece. É em todo lugar, né? E a gente precisa ter essa disposição. Porque é igual se esse colaborador não tivesse tido essa iniciativa, talvez não tivesse isso agora, dentro da graduação a gente precisa ter iniciativa de ir atrás, né? E isso faz, se a gente tem essa iniciativa dentro da graduação, é um sinal de que a gente vai se destacar quando a gente for para o mercado de trabalho, né? Certamente. Eu vejo que a universidade ela tem uma função fundamental, né? Porque quanto mais você tem um profissional, um professor dentro da sala de aula, preocupado com essas novas tecnologias que estão surgindo, de alguma forma fomentando esse tipo de iniciativa, porque às vezes não é a limitação da pessoa, é o quanto o modelo mental da pessoa está preparado para pensar numa solução, né? Exatamente. Ele tem a iniciativa, ele tem a mente aberta para ser receptivo, mas às vezes ele não teve o insight de alguém que está lá, né, repassando a informação, o professor. Então, o professor exerce uma função, assim, extremamente importante. Vocês, né, qualquer um de nós que passou por um banco de uma universidade, de uma faculdade, vai ter essa experiência, teve algum professor que de alguma forma te deu os insights para a vida e dali você pegou muita coisa, né? É bacana da gente conversar sobre isso, porque, por exemplo, né, a inteligência artificial, ela é uma inteligência que ela busca dados, que são o que ela tem um banco de dados, que é o que é a base para a nossa profissão em contabilidade, para gerar informação, na Consult também, mas o que é aquilo que o Edson acabou de dizer, o que importa bastante sobre a inteligência artificial é você ter o conhecimento anterior, porque ela te dá a informação, mas você precisa, de uma certa forma, entender se aquela informação está correta, entender se aquele comando que tu enviou, ele vai te proporcionar uma informação ética, segura, confiável, porque é muito fácil a informação chegar e ela vir truncada. Então, o uso, ele é muito importante com conhecimento, porque se a gente achar que eles sem esse crivo, esses insights, eles não nos proporcionam a informação de uma forma fidedigna, correta. Qual é as ações que a Consult faz nesse quesito em relação ao conhecimento para o uso da ferramenta? Nós já participamos de alguns processos de treinamento, né, reunindo todo o time, já contratamos um especialista
nessa área de GPT, muito mais vocacionado para escritórios de advocacia, né? Foi a Maranghelli, que é o nosso braço direito e esquerdo, eu diria, né? No campo jurídico, que é o nosso parceiro estratégico de negócios, que está dentro de casa, nas mesmas instalações. Obviamente que toda a questão ética é separada, assim, com interesses societários distintos, mas são nossos parceiros incondicionais para as áreas jurídicas e tiveram a iniciativa de ir lá e contratar um profissional lá por Curitiba e já fizemos um treinamento com ele e depois já teve um evento também lá em Curitiba voltado exatamente para debater como se trabalha com tudo isso, né? Como que eu que estou recepcionando informações do meu cliente trabalho para buscar uma informação do ChatGPT, porque olha a relevância disso também, né? Por exemplo, eu pego um contrato, a minha área específica é M&A, eu trabalho com valuation, compra e venda de empresas, processo de assessoramento. E uma das fases desse processo é o chamado KPI, né? Quota Purchase Price, que é o contrato de compra e venda. Uhum. Se eu pegar esse contrato de compra e venda e lançar, por exemplo, como um arquivo anexado para o ChatGPT, que segurança eu tenho que essa informação não vazou? Eu não posso. Eu não posso. Por regra de compliance, por ética, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter não é a proibição institucional, eu tenho que ter a proibição intelectual do meu conhecimento, e aí volta o que você falou. Qual o nível de conhecimento que eu tenho para que eu esteja usando a ferramenta do ChatGPT, né? Então, todos nós temos acesso. A forma que você, cada um de nós vai trabalhar com isso, ela vai ser diferente pelas percepções. Então, a gente tem disseminado bastante isso. Obviamente que ele é mais assim na inter-relação pessoal com os colaboradores que a gente procura disseminar bastante. Mas a principal preocupação é essa, é estar em acompanhamento permanente, mas também tomar muito cuidado como a gente interage com essa inteligência artificial, porque nós estamos trabalhando com dados do nosso cliente, e são dados super sigilosos, né? Então a gente preza bastante por esse cuidado. Uhum. E assim, hoje a gente vê vários casos, assim, de empresas que já perderam ali dados sensíveis dos clientes e que receberam multas altíssimas, né? Então, hoje, as empresas têm que ter esse compliance, têm que ter treinamentos de LGPD. Hoje, por exemplo, a empresa que eu trabalho, os colaboradores recebem um treinamento sobre LGPD, sobre Sim. o que a gente pode ou não divulgar, o que é dado sensível, o que não é. Então, vocês, enquanto consultoria, vocês estão trabalhando com dados ali de muitas empresas, né? De muitos clientes. E se vaza um dado sensível de um cliente desses, o prejuízo é enorme, né? Então, tem que ficar muito atento a isso, né? E isso envolve todas essas mudanças de mercado que a gente falou agora há pouco, né? A evolução das coisas, das ferramentas, das tecnologias. Mas, Edson, eu queria voltar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre a parte acadêmica, né? A gente está aqui dentro da UniOeste, a gente é um podcast que surgiu ali por alunos, professores, pessoas externas que estão ajudando a gente a construir isso. E você foi professor aqui da UniOeste, né? Você teve essa experiência. A gente fica muito feliz em receber uma pessoa que foi professora aqui para estar conversando com a gente. Então, eu gostaria de saber de você como que foi essa experiência, se você gostava de dar aula, quando que foi isso, né? Para quais cursos você deu aula? Eu sempre digo, né, uma oportunidade única, né? Na época, meu período dentro da UniOeste foi curto, foi de 2 anos. Entrei na época, acho que era um teste seletivo que fazíamos para trabalhar como professor colaborador, né? Segue assim. É o mesmo processo. É o mesmo processo ainda. E eu vim até por iniciativa de outros sócios da Consult que já tinham trabalhado aqui, a Deus conhece, o Carlos Tortelli, Antônio Carlos Machado, que também vieram. E eu comprei um discurso que o Carlos Tortelli, que é meu sócio até hoje, sempre falava. Eu acho que nós, de alguma forma, podemos dar uma contribuição para a sociedade. A forma de você retribuir um pouco daquilo que você recebe, não importa onde foi, em qual faculdade foi, mas o conceito institucional de você retribuir o teu conhecimento, ele é muito valioso. Então, a experiência de vir para a UniOeste, tive também o privilégio de fazer uma pós-graduação aqui que fizemos juntos. E depois trabalhar como professor aqui na instituição foi muito bom. Porque você tem uma vivência diferente do teu ambiente de trabalho, né? Um perfil de pessoas diferentes, você está inserido num ambiente diferente.
E eu também sempre gostei de olhar para o aspecto de que você se obriga a se atualizar permanentemente em assuntos que não é lá o teu dia a dia. Aquele que é do nosso dia a dia, que é a minha área, que é o que eu estou fazendo, ele é fácil porque eu consumo aquilo diariamente, né? Ah, saiu uma legislação relacionada a, sei, qualquer tributo aí. Eu vou lá e eu sou obrigado a ler. Agora, eu pego, por exemplo, as aulas que eu dei aqui para o curso de administração foi de análise de balanço. E análise de balanço tem obviamente, toda uma base teórica até a gente repassar conceito. Não é algo que você estuda todo dia, ele está lá na tua mente. E aí você tem que voltar, tem que passar pelo processo de estudar. E dei aula para os cursos de contábeis na época e administração. Foi uma experiência muito gratificante. Eu sempre que eu posso, né, conversando com outros colegas, eu sempre fiz essa referência. Se tiver a oportunidade, que seja por um ano, sei lá, muito bom se fosse como você optou pela carreira acadêmica, muito melhor. Mas se tiver a oportunidade de repassar, de voltar lá onde você aprendeu, que tem um dever, um compromisso social de devolver um pouco daquilo que você recebeu, eu acho que é bacana. Porque ele tem é um loop, né? Ele vai com conhecimento, mas você recebe muito, né? Você recebe uma experiência dessa juventude toda que está aqui com sede de conhecimento e te questiona, e eu não tenho dúvida que hoje o desafio é muito maior, né? Porque eles estão mais espertos, né, Delcio? Eles têm... Eles têm um chat GPT para ajudar. Eles estão verdade. Muito mais aprimorados, né? Eu gostei quando você falou assim, por exemplo, antes a gente ia lá e precisava folhear um artigo e tal. Eu nem quis citar que na minha época você tinha que ir lá, no meu caso, né? Não conseguia comprar o livro, precisava tirar uma fotocópia do livro. Xerox do livro. Estudar, porque... E não era um livro, eram vários livros. Nossa, era... Mas tudo bem, era o que a gente tinha para a época e era o melhor que tinha, né? É muito bacana, Edson, a gente perceber que essa questão familiar, que tu colocou bem no início da nossa conversa, de valores éticos, de respeito, ela transcende no teu cotidiano. Porque a gente percebe aí a tua responsabilidade do retorno do teu conhecimento junto com a sociedade. E isso é algo que a gente normalmente em sala de aula a gente comenta, né? Que é importante que o acadêmico compreenda, né? Não que ele se sinta na obrigação, mas que ele compreenda esse valor social que o Estado investe num ensino de qualidade, porque efetivamente são os melhores doutores na área que a universidade tem, os nossos cursos todos praticamente o corpo docente é de doutorado e pós-doutorado, e aí o nosso acadêmico é bom que ele tenha uma experiência de um empreendedor de sucesso e como que ele chega com uma fala tão bacana que coincide com o retorno do conhecimento que ele adquiriu na universidade para a sociedade. Então, nesse sentido, Edson, eu gostaria de que você colocasse para os nossos alunos uma dica de que quando ele está saindo aqui, uma dica, olha, assim, ou não uma dica, mas um insight, eu poderia dizer assim, de ele se inserir no mercado de trabalho, de ele se inserir como um empreendedor ou um autoempreendedor, né? Porque é quando ele se empreende em si mesmo para se projetar no mercado. Ele está na universidade e, às vezes, ele não consegue se autoempreender dentro da universidade, mas quando ele vai para o mercado de trabalho, é uma força motriz que exige que ele se autoempreenda enquanto pessoa, para depois ele ter o sucesso na empresa ou ter o sucesso profissional, se ele for um profissional liberal. Então, dá uma dica aí para eles, Edson, por favor. Eu acho que a principal é assim, se aproxima de pessoas que fazem diferença na tua vida. Nós, por exemplo, né, nós somos uma sociedade de aproximadamente 25 sócios, se considerarmos Cascavel, Curitiba. Não, acho que eu estou errando no número, tá? Deve ser aí nos 30, mais ou menos, sócios. Na área da consultoria, nós somos entre sócios e colaboradores na área da consultoria, nós somos em mais ou menos 90 a 100 pessoas. Na área da auditoria, mais ou menos 40 pessoas. E na área do jurídico, mais ou menos 45, 50 pessoas no grupo. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 200 pessoas que, de alguma forma,
se eu não souber alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que alguém lá dentro dessa estrutura vai saber, né? Claro, dentro da nossa área, alguém vai saber. E vai saber muito melhor que eu. Então, a minha experiência com o empreendedorismo, nesse campo específico da nossa área de formação, de contabilidade e direito, foi pela a partilha de conhecimento, né? Eu sempre encontrei nos meus parceiros internos, nos meus sócios, essa complementariedade daquilo que eu não sei. Daquilo que, nesse momento, eu estou estudando e não consigo chegar à interpretação. E aí eu acho que para qualquer negócio, nós temos um negócio com a minha esposa que é uma loja de calçados, que é a Constância, e ali da mesma forma, você tem que ter pessoas independentes, falando sempre de sociedade, né? Mas pessoas que você confia, que você sabe que ela vai estar dando o seu melhor, que ela vai fazer o melhor pela sociedade. Eu acho que esse é o principal ponto. Exceto aquelas atividades que você vai ver na figura do empreendedor, uma carreira solo, isolada, mas ainda assim esse princípio básico da confiança de você estar associado a outras pessoas, ele é fundamental. Porque ele vai ter, de alguma forma, investidor, ele vai ter colaboradores, ele precisa estar associado, amparado, ou de alguma forma conectado com pessoas que façam a diferença. Aí eu puxo todos aqueles valores, né, de confiança, transparência, honestidade, a preservação de valores, né? Esse eu acho que é o principal. E sim, você aprende isso dentro da universidade, né? No primeiro dia que o aluno chega aqui, ele vai se deparar com alguém que tem uma história de vida. Ele vai se deparar com alguém que se preparou para estar à frente dele. E se ele, voltando um pouquinho do que a gente falou, né? Se ele estiver com a mente aberta para recepcionar tudo isso, ele vai pegar anos de história, não de conhecimento técnico, ele vai pegar anos de história de vida, de uma pessoa que é mãe, que é empreendedora, que vive o mundo empresarial, mas que tem um lado pessoal. Se você, quando está lá no banco escolar, estiver atento para tudo isso, são vários insights que a todo momento você está recebendo, né? A dica que eu deixaria é assim, abra a mente. Você tem que estar com a mente aberta para você conseguir ter essa percepção. O caso que eu usei do nosso colaborador. Se ele estivesse com a mente fechada, estritamente do que ele estava fazendo, ele não ia ter a iniciativa de pensar diferente, né? E o mundo moderno, ele nos impõe a isso, né? Então, quando você busca uma complementariedade, é exatamente porque você está com a tua mente aberta e está procurando algo a mais, porque você quer, de alguma forma, você quer ficar completo, embora você nunca fique, né? Você nunca fica completo. Sempre tem algo a aprender, né? Sempre. A gente já está encaminhando para o final, para o encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta que eu ainda fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e talvez alguém também. Eu queria pedir para o senhor compartilhar um pouquinho de como funciona a área que o senhor atua especificamente dentro da Consult. Até porque talvez tem gente que está ouvindo, alunos, já que os nossos maiores ouvintes são a comunidade acadêmica, que estão pensando em qual área seguir, porque quando a gente se forma, abre um leque, né? Sim. E a gente fica pensando, meu Deus, para onde eu vou? A universidade traz muito isso pra gente, é um leque de oportunidades. Então, eu tenho certeza que talvez alguém que está ouvindo vai se interessar por essa área, e eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho de como funciona isso. Um passinho para trás, né? Eu passei pela área da auditoria, passei pela área de planejamento tributário, pela área de planejamento sucessório, e hoje eu atuo na área específica de M&A, né? Merger and Acquisition, fusões e aquisições, como o mercado fala. Que basicamente é você entrar no mundo empresarial e olhar as necessidades, às vezes, de venda daquele empresário que chegou numa fase que ele montou um negócio super, ou não, né? Mas um negócio estruturado, e ele enxerga uma oportunidade do mercado ou uma necessidade pessoal, como, por exemplo, por falta de sucessores, de vender o negócio. Aí nós entramos em ação. Aí nós entramos, olhamos a empresa, fazemos o nosso diagnóstico, uma metodologia específica, fazemos um valuation da companhia, que é uma área de mercado muito interessante para abordar. E aí a gente entra nos outros processos, né? Vai a mercado, faz o book, faz teaser, faz blind teaser, um teaser cego, né? Para não identificar a empresa. Eu faço até questão de falar esses termos, porque ela não é uma formação específica do contador. Não é uma formação específica do advogado. Às vezes, e no mercado de trabalho, a gente encontra engenheiros nessa linha de frente, administradores, economistas, mas você encontra principalmente aquelas pessoas que você percebe que o cara entrou no mundo empresarial com a mente aberta. Então, eu posso ser um contador, mas
muito pouco eu entendo de contabilidade, mas sou um expert em administração. E vice-versa, né? Tudo vai depender do perfil que eu optei por desenvolver como personalidade, como um aprimoramento profissional. E a gente faz tudo isso, né? Voltando, eu não faço nada sozinho, nós fazemos em conjunto. Então, essa área específica, e nós somos, o que eu falei antes, nós somos um escritório full service. Então, você vai encontrar no mercado as chamadas boutiques de M&A, que fazem especificamente uma parte do processo. Ora fazem só valuation, ora atuam só como negociadores para identificar o lado comprador, o lado vendedor, ou ora atuam só na assessoria legal, que passou por todas essas fases, encontrou comprador, vendedor, etc. E entra essa boutique para só fazer assessoria legal. E nós fazemos o pacote completo. Eu diria assim, e sempre falei, desde os inícios que eu estive em funções de liderança dentro da Consult. Estar dentro de uma empresa de consultoria te oportuniza você vivenciar tudo isso. A diferença entre você, independente de ser na Consult ou qualquer outro escritório, e nós temos ótimos escritórios aqui nessa área de consultoria, na área de contabilidade, como você entra dentro dessa empresa e como você sai, vai depender, eu acho que 90%, 80%, 90% de você. Os outros 10%, 20% é da empresa. E eu acho que esse insight da cabeça do universitário, ele pode fazer muita diferença. Porque aqui a gente não fala de horário de trabalho, mas fala do quanto você entrega para aquela organização que você está trabalhando, né? A gente fala do quanto você se interessa por um determinado assunto. Não há empresa que não valorize uma pessoa muito dedicada. Não há empresa. Se tem essa empresa e a pessoa percebeu, sai de lá. Sai de lá, vai procurar uma outra oportunidade, porque o mercado está cheio de empresas precisando contratar pessoas que tenham essa característica de buscar algo a mais, essa característica de entregar. Ele não entrega só pelo que ele está recebendo, ele entrega por esse compromisso que ele tem com a organização, né? Perfeito. Quanto conhecimento, né? Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Querem fazer mais alguma pergunta? Tranquilo, eu só gostaria de agradecer ao Edson, né, por essa conversa que a gente teve agora de manhã. Com certeza surgiu muitos insights, foi muito produtivo. Eu acho que a nossa comunidade acadêmica que está ouvindo e os externos aprenderam muito com você, tanto do seu lado pessoal, dos seus valores, né, quanto do mundo empresarial. Então, eu só tenho a agradecer, Edson. Obrigado. E eu vou na mesma linha aí do Igor e agradecer o Edson pela disponibilidade, porque a gente sabe que o Edson tem uma agenda lotadíssima, então, queridos alunos, por favor, vejam o podcast do Edson. O nosso podcast, vejam ele aí com carinho, porque os insights são maravilhosos. Obrigada, Edson. E realmente, dizer que tu já és uma pessoa encantadora e hoje a gente te conhece um pouco mais profissionalmente e também com alguns insights pessoais. Obrigadão, e a gente fica aí sempre à disposição. A nossa universidade tem a honra de tê-lo aqui nesse momento, mas a porta está sempre aberta e esses laços empresariais com a nossa universidade é muito bacana da gente ter e fortalecê-los. Muito obrigada. O agradecimento é mútuo. Eu me senti lisonjeado quando você fez o convite, né? Fiquei realmente agraciado por estar aqui na presença de pessoas tão simpáticas, o Igor, que eu tive o prazer de conhecer hoje também. E eu acho que é bom, quando a gente tem a oportunidade, numa conversa descontraída, você partilhar um pouco da tua experiência de vida, seja eu dos meus poucos 55, seja você que está iniciando, seja você... Todos nós temos uma história de vida que ela é muito bonita. Tudo depende da forma como a gente fala, né? Tudo depende das experiências de vida que nós vamos carregando e como nós transformamos essas experiências de vida, né? Eu sempre gosto de dizer que, para toda situação, alguém vai olhar o lado ruim e alguém vai olhar o lado bom. Alguém vai olhar a oportunidade e alguém vai olhar a dificuldade. E o convite que eu deixo, principalmente para o público, eu acredito que vai nos assistir, que é o mundo acadêmico, olha a oportunidade. Olha a oportunidade, porque tem muita oportunidade. Seja aqui, seja lá fora, em qualquer mercado que você for, sempre vai ter oportunidade. E sempre pense que ela tem que partir de você, né? Primeiro você, depois o outro. E aí eu acho que as coisas ficam realmente muito mais fáceis. Novamente, obrigado a vocês pela
pela companhia e por ter me oportunizado esses momentos agradáveis aqui. A gente que agradece. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui também. Tenho certeza que tá com esse insight de deixar a mente aberta, de buscar fazer mais e de ter mesmo os valores no nosso coração. Acho que se a gente fosse resumir toda a nossa conversa, né, em poucos pontos seria isso. Deixar esses valores prioritários sempre no nosso coração à frente de tudo, não deixar subir para a cabeça, né, como falam quando a gente vai crescendo no mercado de trabalho, porque isso vai fazer a gente crescer mais e ter sempre esse anseio pelo conhecimento, né? Pela busca de querer fazer mais, de conhecer mais. Tenho certeza que todo mundo ficou com isso no coração, na mente. Então, muito obrigado, Edson. Como a prof falou, as portas da universidade estão sempre abertas. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por atender meu convite. Eu comentei com o pessoal que quando eu ia chamar o Edson, eu falei, gente, ele é uma pessoa que quando a gente senta para conversar com ele, a gente vê que a gente precisa aprender mais. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer ter sempre perto. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Que você possa acompanhar também os outros episódios do Hubcast. Tenho certeza que, assim como o Edson compartilhou muito conhecimento, você também vai poder adquirir conhecimento com os nossos outros convidados, que estão sempre aí dando insights sobre o que acontece no mercado de trabalho, como é na prática. Então, cola aqui com a gente, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Obrigada!